Olá pessoal, meu nome é Caio Oliveira. Nesse vídeo vamos ver a indignação da imprensa mexicana com Trump excluindo os dois principais países da região. E também veremos a análise da TV francesa falando a respeito de como o Brasil está agindo economicamente para os efeitos da guerra no Irã. Vamos para o vídeo. O que aconteceu na Flórida com o escudo da América? A presidente conversou com o presidente do Brasil e agora falou com o presidente da Colômbia. É verdade que o presidente da Bolívia e o presidente do Brasil, o presidente da Colômbia, me desculpe, e o presidente do Brasil têm eleições este ano. Mas em um caso, o Lula vai voltar a ser candidato e tem grandes chances de ganhar, grandes possibilidades. O Petro não vai participar da eleição porque não está na reeleição. Mas o que realmente pode acontecer é que o próprio partido dele, o partido do Petro, pode perder a eleição. Na segunda-feira, Cláudia Sheinbaum conversou por telefone com Lula. Luiz Inácio Lula da Silva considera muito importante uma visita de Estado da presidenta do México ao Brasil em junho e julho. Bom, para o que é para o México e para o Brasil, mas ainda mais para o Brasil, o futebol estamos em plena Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece. Vai que é melhor o Lula vir para ver a seleção brasileira, mas aí ele teria que ir para os Estados Unidos. Bom, ela também conversou neste dia com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, para tratar da crise no Oriente Médio e fortalecer a cooperação regional. O México confirmou sua participação na cúpula CELAC África, com o chanceler Juan Ramón de la Fuente como representante, reforçando seu compromisso com a integração latino-americana. Petro insistiu na urgência de formar uma aliança ampla contra o narcotráfico que supere as diferenças ideológicas. Criticou o fato de Colômbia, Brasil e México terem ficado de fora do escudo das Américas e ressaltou que a cooperação efetiva deve priorizar resultados em vez de posturas políticas. México, Colômbia e Brasil foram convidados ou não? Trump diz que nem sabe, mas que ele acha que sim. Trump, em sua cúpula Escudo das Américas, apontou claramente o México como epicentro da violência dos cartéis. Inclusive, de forma sarcástica e zombeteira, disse que a presidente rejeitou sua oferta de ajuda para combater o narcotráfico. Nessa cúpula de Trump estiveram presentes 12 presidentes e líderes da direita latino-americana, incluindo o presidente Javier Milei da Argentina, Bukele de El Salvador e Daniel Noboa do Equador. Por que o México, o Brasil e o Equador não estavam presentes? México, Brasil, com licença, e Colômbia. Bem, foi isso que Trump disse, só para vocês verem a confusão que existe. Bom, vamos cumprimentar Juan Pablo Prado, professor e pesquisador de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Puebla. Como vai você, querido Juan Pablo? Como você tem passado? Onde você está agora? Te cumprimento com prazer. Onde você está? Muito boa noite, Javier, ouvintes. Estou no Japão. Então, boa tarde e boa noite no México. Bom, que você tenha uma ótima estadia. Por que Brasil, México e Colômbia? E Trump não é claro o suficiente para dizer se eles acordaram, mas eles não estavam lá. E os presidentes desses três países não falaram muito. E de repente o presidente Lula disse: não, temos que ficar esperto, porque vai que, numa dessas, acabam nos invadindo. Como você vê tudo isso? Bom, essa nova iniciativa, temos visto que Trump se dedica a criar novas iniciativas de cooperação, supostamente em prol da paz, da integração, do desenvolvimento. São caminhos inovadores, pragmáticos, para que Trump brilhe no cenário global ou regional. São iniciativas orientadas, neste caso, no caso do Escudo das Américas, para a cooperação, sim, mas na área de segurança, e ainda sob um esquema de segurança restritivo, militarista, geopolítico, fechado, e não a favor de uma segurança ampla das pessoas, dos países. Então, por que não convida o México e o Brasil? Especialmente porque, primeiro, somos os países mais grandes e mais importantes da América Latina. 2. Somos os países que costumam ter uma política externa mais independente, dentro das nossas possibilidades. Menos o México, mais o Brasil, claro, mas somos países que tentamos ter uma política externa mais, digamos, menos alinhada ou subordinada a Washington. Pelo menos tentamos. Repito, o Brasil faz isso melhor que o México.
e é uma iniciativa, sobretudo, reativa em relação à China. Assim, nesses casos, é melhor para Washington convidar países menores e mais alinhados com Trump do que o Brasil e o México, que somos, repito, países que procuram estar menos alinhados às decisões da Casa Branca e que temos mais capacidade de negociação para não dizer sim para tudo ou não de forma tão imediata. Então, aí estão o México e Brasil tentando, digamos, adotar uma postura não tão alinhada. Mas isso também nos isola da região, porque pois temos menos peso na América Latina diante desse grande ímã que Trump gera em boa parte dos países latino-americanos, que realmente comparecem a essas convocações em Miami. Veja, Juan Pablo, deixa eu te colocar uma questão. Não é fácil dizer não para o Trump quando ele diz que o México é o epicentro do narcotráfico. Porque, em grande parte, o que tem acontecido a partir do México são questões que envolvem a Colômbia, embora tenha sido uma via de mão dupla com a Colômbia. Mas há o caso do Equador, o caso do Peru, até mesmo, de certa forma, o caso do Brasil e do Chile. Como enfrentar isso para além do sarcasmo e da zombaria que pode vir do presidente dos Estados Unidos? Também precisamos ser muito cautelosos. E uma estratégia inteligente que você mencionou a esse respeito é essa abordagem que já está sendo adotada no Brasil, que antes era um país. Eu não diria adversário, mas sim sempre um competidor em relação à América Latina. México e Brasil sempre disputam poderes e lideranças na América Latina. Mas algo positivo desse contexto é que, enquanto Trump impõe sanções econômicas ao Brasil, enquanto Trump ameaça o México com intervenções, Brasília e Cidade do México se unem. Tudo indica que a presidenta Schumann visitará o Brasil, assim anunciou o presidente Lula. E essa situação adversa em nível continental vinda de Washington pode se transformar em oportunidades para fortalecer a interação, o relacionamento, o comércio e a aliança entre os maiores países da América Latina, México e Brasil. Algo de bom tem que acontecer nesse sentido. Que os países mais fortes da região, México e Brasil, realmente estão reforçando sua interação. É significativo que a presidenta Sheinbaum vá a Brasília, enquanto nem Brasil nem México foram convidados para essa cúpula ou reunião muito estranha chamada Escudo das Américas. Eles não foram convidados para Miami e, diante disso, México e Brasil se convocam, se reúnem. Vão apertar as mãos para acertar estratégias de interação e cooperação. Isso implica uma nova fragmentação da América Latina. Estamos mais desunidos do que nunca. O papel disruptivo de Trump é importante, mas o que há de novo é que México e Brasil, que em outros momentos foram adversários ou não tão simpáticos entre si, parecem estar se encaminhando para um caminho de cooperação. E aqui a diplomacia profissional é importante. Temos um embaixador de carreira em Brasília, felizmente, e acho que isso é positivo para a relação entre os dois países. E para falar de números, já está aqui comigo no estúdio meu colega Juan Pablo Lucumí. Juan Paulo, tudo bem? Boa noite. Hoje melhor do que ontem. Boa noite. Juan Paulo, vamos começar falando sobre as medidas que o Brasil tomou diante da crise energética gerada pela guerra no Oriente Médio. Andrés, o anúncio foi feito pelo próprio presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. E no pacote dessas medidas está a redução a zero dos impostos sobre o diesel, uma medida que é apresentada como temporária. Também há uma decisão que o governo escolheu para que não afete diretamente os cidadãos, já que a grande maioria dos caminhões de carga no Brasil utiliza diesel. O aumento nos preços, então, costuma encarecer o transporte e, consequentemente, vários outros produtos, especialmente os alimentos que são levados para cada região. Mas também foi proposta a criação de um imposto sobre as exportações de combustíveis, para que parte desse insumo permaneça no Brasil e não seja exportada. Uma medida que espera incentivar as empresas a priorizarem as vendas internas em vez das externas. No entanto, também é uma decisão que pode atrapalhar centenas de acordos comerciais que o gigante latino-americano tem no setor de energia, com dezenas de países ao redor do mundo.
Justamente por isso, os investidores ouviram as palavras de Lula e as levaram em consideração em suas decisões. Por isso, analisamos a Bolsa de Valores. Hoje, o principal índice brasileiro, o Ibovespa, recuou 2,6% no fechamento, mas as perdas também se espalharam por outras economias da América Latina. México e Argentina tiveram perdas consideráveis. Lula defendeu suas medidas de olho nas eleições presidenciais de outubro, nas quais busca a reeleição. O Brasil tem uma longa trajetória na luta contra a inflação e um aumento generalizado de preços neste momento não ajudaria sua imagem, justamente quando, como vocês veem na tela, a taxa ficou, em fevereiro, em 3,8% ao ano, representando uma queda em relação aos 5,13% registrados em agosto do ano passado. Vamos ouvir como Lula defendeu sua proposta. Essa ideia de que tudo pode ser resolvido por meio de guerras prejudica a todos, mas afeta ainda mais os segmentos mais pobres da população em todo o mundo, já que são eles que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Dizemos alto e claro que estamos fazendo um grande sacrifício aqui, um esforço de engenharia econômica para evitar que os efeitos da explosão das capacidades bélicas cheguem ao povo brasileiro. Dizemos alto e claro que estamos fazendo um grande sacrifício aqui, um esforço de engenharia econômica para evitar que os efeitos da explosão das capacidades bélicas cheguem ao povo brasileiro. Bem, esta é uma das primeiras grandes medidas tomadas na América Latina para amortecer os impactos da guerra no Oriente Médio. E por isso, pedimos à nossa correspondente no Rio de Janeiro que nos enviasse o seguinte relatório. O governo do Brasil tenta evitar um aumento da inflação reduzindo os impostos sobre a gasolina. O presidente Lula anunciou isso hoje, dizendo que se trata de um enorme sacrifício para que esse aumento dos combustíveis causado pela guerra no Irã não chegue ao bolso dos consumidores. Na prática, trata-se de uma redução de R$ 0,32, equivalentes a 0,06 dólares, mas que, na macroeconomia, se traduzem em perdas de 20 bilhões de reais, ou seja, cerca de 3 bilhões 812 milhões de dólares que o governo do Brasil espera recuperar com um novo imposto sobre a exportação de petróleo bruto, que neste momento está em alta nos mercados. Porque lembramos que o Brasil exporta, é um dos grandes exportadores de petróleo bruto, mas precisa importar petróleo refinado para que sua economia funcione. É um país de dimensões continentais que quase não tem transporte ferroviário. Então, praticamente, todas as mercadorias viajam milhares de quilômetros por rodovias em caminhões. E, por isso, o preço da gasolina impacta diretamente no preço dos alimentos. Lembramos que, justamente no ano passado, devido ao aumento da inflação, a popularidade do Lula começou a cair bastante. E, por isso, foram adotadas muitas medidas para conter os preços. Em ano eleitoral, esse é um cenário que não favorece o Lula, e menos ainda quando seu principal opositor, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, está subindo nas pesquisas. Então, pessoal, o que acharam do vídeo? Deixa a opinião de vocês nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.